Tá lindo, doutor Walter, como quadro na nossa parede aqui. Bom dia, doutor Walter. Aliás, o senhor estava mais lindo ontem no Jornal Nacional, viu? Tava lindíssimo. Será que as mulheres também acharam isso? Com certeza. Fiz uma enquete aqui na minha casa e todas disseram que sim, doutor Walter. Tudo bem com o Então tá senhor? bom. Oi, Fábio, um grande prazer estar com você e ser sempre convidado. Fico honrado. Nós é que ficamos honrados quando o senhor aparece aqui, doutor Walter, e muito. Doutor Walter, olha, a gente está muito engasgado com aquela história do Roberto Jefferson aqui até hoje, sabe? Não desce pela garganta a cena de um psicopata armado até os dentes, ainda que cumprindo medidas cautelares para evitar a sua própria prisão, mas enfim, desafiando daquela forma agentes do Estado, não vou nem falar agentes da lei, porque é uma expressão tão... né, agentes do Estado que foram ali para cumprir uma ordem judicial. E o que o Roberto Jefferson fez foi exatamente o que recomenda o capitão dos infernos. É exatamente esse o país que ele quer ver. Povo armado jamais será subordinado, tem que ter uma arma na mão para ele. Foi o que o Roberto Jefferson fez. Ou seja, o que o Roberto Jefferson produziu de espetáculo, essa pantomima, foi, na verdade, o país que o Bolsonaro sonha. Mas agora eu quero perguntar para o senhor o seguinte: a própria força do Estado amoleceu diante do capitão. O policial que foi lá para negociar a rendição dele parecia que estava num converscote, sabe, trocando piadinhas, dando risadas, sacaneando os próprios colegas. Como é que o senhor viu aquela cena, doutor Walter? Olha, tem vários aspectos, né? É muito difícil essa tarefa. O que me impressionou mais, Fábio, foi o Bolsonaro ter designado o ministro da Justiça e ele ter tentado de se intrometer em assunto que não era dele, não era da atribuição, da competência dele, porque ali era uma questão de polícia judiciária e de uma polícia sujeita, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, porque estava cumprindo o mandato do Supremo. Como órgão auxiliar do Supremo estava atuando a polícia. Ora, se o negociador atuou daquela forma, veja que ele pode ter recebido, e isso é positivo, orientação no sentido de, olha, não vão tornar o Jefferson um mártir, não vamos fazer nada que possa dizer de violações de direitos humanos. É uma situação muito difícil. Em um negociador, eu já vi casos em que negociador se apresentou até como pastor, como orientador, falando de valores. Então, eu não, para usar uma expressão popular, eu não levaria ao calabouço esse agente da Polícia Federal. O resultado foi positivo. Veja se tivesse dado alguma confusão, o que o Bolsonaro ia se aproveitar disso. Então, eu acho que esse é o aspecto principal. E mostrou tudo ao contrário que o Bolsonaro prega. Quando você falou e lembrou que o povo armado jamais será escravizado, que é a frase do Bolsonaro, outra frase dele, que se deve resistir à bala quando alguém bate na porta da sua casa, e que o Jefferson cumpriu essas duas frases, que apanhou isso e entendeu isso como um princípio que ele deveria levar adiante. Quando o ambiente está marcado por isso, eu acho que tudo o que os bolsonaristas, ou o presidente Bolsonaro e seus filhos desejavam, era que isso acabasse mal. E, sob o aspecto de direitos humanos, isso acabou muito bem. É verdade, o senhor tem razão. Agora, chama muita atenção também, doutor Walter, o fato de que, quando o sujeito é preto e pobre, mora na favela, o tratamento não tem Sim, nada a ver com isso, né? sim, exatamente isso. As situações, e a gente está vendo aí os exageros das polícias, a polícia principalmente do Rio de Janeiro, que mata, a polícia militar, e coloca o Brasil internacionalmente numa situação de país que mata, de país assassino. Então, veja que o Brasil
que é um país que adota a república como regra de governo, e a república é a principal regra, é a igualdade. Então você está lembrando de tratamentos desiguais. Vivemos num país desigual.